Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de ciências e dando continuidade aí ao conteúdo do mês de novembro, tá bom? Sustentação e movimento do corpo humano. Algumas informações importantes são que todo o conteúdo está no módulo 3 do livro velho, né? E no livro novo está no módulo 4. No livro velho é o capítulo 9, enquanto no livro novo é o capítulo 11, tá bom? Outra coisa, as atividades. As atividades do livro velho estão na página 206 até a página 220 e no livro novo 212 a 226, tá bom? Então essas são as informações principais, a gente vai estar introduzindo o conteúdo agora. Veja bem, sustentação e movimento do corpo. Olha, o esqueleto é o conjunto de ossos que formam o corpo humano, além de sustentar e auxiliar na proteção dos órgãos e na movimentação do corpo, eles dão estruturação ao corpo humano, tá bom? Então eles são de suma importância. Sem a coluna vertebral, o corpo humano seria mais ou menos como um saco de um balão cheio d'água, na verdade, todo mole, não ficaria em pé, entendeu? Então não teria estrutura para segurar. Então os ossos auxiliam nessa questão da estruturação também, tá bom? Veja bem, os ossos são as estruturas que compõem o sistema esquelético do corpo humano. Cuidados com os ossos. Veja bem, devemos manter os ossos saudáveis e fortalecidos, justamente praticando esportes e atividades físicas e tendo uma alimentação saudável, que é de suma importância. Veja bem, a maior parte das substâncias que fortalecem os ossos estão nos alimentos e muitas vezes nós não temos o hábito de consumir algumas frutas e procurar uma alimentação saudável. Às vezes nós nos contentamos com bobagens, coisas que não tem tantos nutrientes na verdade, e só porque tem um sabor agradável, muitas vezes você prefere tais coisas a uma comida mais saudável, tá? E isso é um erro muito grave. Veja bem, eu disse que uma das coisas que mais tem nutrientes que fortalecem os ossos são os alimentos. Por quê? Porque também outra parte das substâncias que fortalecem os ossos estão nos raios do sol, por exemplo, pela manhã, a partir das 6 da manhã até mais ou menos umas 8 horas, o sol ele é extremamente saudável ao corpo humano e tem algumas vitaminas, né, nutrientes que, digamos assim, fortalecem os ossos. Tem algumas substâncias que servem diretamente para os ossos, tá? Veja bem, as articulações são pontos de contato entre ossos e cartilagens. Veja bem, no caso, cartilagens são aquelas partes do corpo humano que sua estrutura lembra ossos, mas na verdade não são ossos. Por exemplo, se você olhar a orelha, tá? Ela tem uma estruturazinha, ela segura no formato original da orelha, tá? Ela é durinha, só que se você perceber o osso que a compõe não é na verdade um osso. É uma cartilagem, ela é molinha, ela permite algumas curvaturas, tá? Ela permite inclusive que você coloque ela do jeito que você amasse, do jeito que queira, e ela volta à sua forma original. Por quê? Porque ela tem uma estrutura, tá? Que não é de óssea, mas é de cartilagem, é como se fosse um osso flexível, tá bom? Veja bem, no meio entre duas cartilagens ou entre dois ossos, existe uma partezinha que ela permite fazer a ligação, tá? E permite que esses ossos façam alguns movimentos. Ele curve assim, ó, por exemplo, aqui entre esse osso e este, tem uma articulação aqui no meio que permite que realize o movimento. Por exemplo, o braço, olha, quando você faz assim, você vê que aqui no meio, esse cotovelo aqui, é uma articulação. É um osso que faz a ligação, que tem uma fibra, tá, por cima, um revestimento de fibra por cima e muscular, que permite movimento, tá bom? E tem 3 tipos de articulações. Tem aquelas que fazem, né, no caso, os movimentos totais, que é as articulações móveis. Tem aquelas que fazem semi-movimentos, ou seja, movimentos não muito longos, tipo da coluna, entre as articulações da coluna, tá? E também as articulações imóveis. No caso, as imóveis são ossos, são articulações que estão entre os ossos do crânio, tá? O crânio, a cabeça do ser humano, é uma caixa óssea e ela tem partes unidas. A ligação entre esses ossos do crânio, eles não realizam movimento nenhum, elas não permitem movimento, que são as articulações do crânio, tá? Mas elas unem os ossos da mesma forma e ainda assim são consideradas articulações, tá?
embora aqui do tipo imóvel, ou seja, que não realiza movimento. Veja bem, cuidados com a coluna vertebral. Para manter saudável a coluna vertebral, é preciso ter alguns cuidados como sentar-se corretamente, não carregar muito peso nas costas, observar sempre a postura. Veja bem, a falta desses cuidados aí com a coluna vertebral pode levar você a desenvolver doenças como lordose, escoliose e cifose. São problemas ósseos, tá? Problemas ósseos que podem, por exemplo, levar você a ter vários problemas, tá? Dos ossos. Então, assim, enfraquecimentos principalmente, e tornam os ossos, às vezes, quebradiços, tá bom? Então, tudo isso geralmente é levado por esse tipo, causado por esse tipo de problema. Por exemplo, olha, aqui tem um desenho esquemático que mostra mais ou menos cada um desses casos aí. No caso, se você observar o primeiro caso, lordose, olha, representação de uma coluna, nesse caso aí, olha, coluna vertebral com lordose. Ela fica mais ou menos nesse formato, tá bom? E são problemas ósseos que desenvolvem na coluna. A pessoa, às vezes, desenvolve má formação na coluna, né? No caso, inclinação da coluna para um determinado lado, no caso seria escoliose. E uma curvatura acentuada da coluna, tá? Seria, no caso, cifose. Todos são problemas ósseos que são desenvolvidos, muitas vezes, por má postura, né? Ao sentar, ou por excesso de peso, né? Então, tudo isso pode gerar problemas sérios, né, na coluna. Há pessoas que, por exemplo, ao pegar peso, geralmente elas não têm aquela habilidade de baixar totalmente para levantar o peso com a coluna ereta. Na verdade, elas pegam de forma errada e quando levantam, tá, elas forçam as articulações da coluna, desenvolvendo outros problemas também. Tá? Por exemplo, existem pessoas que têm má formação nos ossos, desenvolvem pontas ósseas em cada articulação do osso, e isso mais tarde pode se agravar ao ponto de desenvolver uma hérnia de disco, que na verdade são bolsas muitas vezes de pus ou cistos, tá? Que desenvolvem nas articulações ósseas, impedindo depois os movimentos ou causando uma dor fora do normal. Tá? Então, assim, tudo isso acontece com a coluna caso a pessoa não tenha uma postura correta ou desenvolva movimentos de forma errada, tá bom? Veja bem, os músculos são formados por células. Células essas que são capazes de contrair-se e relaxar, produzindo aí movimento. Então nós vimos o seguinte, os músculos, eles auxiliam nos movimentos. Os ossos dão a estruturação, os músculos auxiliam no movimento. Então veja bem, conjunto de músculos formam o sistema muscular, tá bom? Todo o sistema muscular é formado à base, né, pela união dos músculos do corpo que permitem o movimento, auxiliam. Então, assim, quando você, por exemplo, vou dar só um exemplo dos músculos. Por exemplo, ele se relaxa e se contrai para realizar movimentos, ou se alongam. No caso do coração, as pessoas dizem, o meu coração está batendo forte. Talvez você dizer que o coração está batendo forte não seja uma expressão totalmente errada, mas na verdade ele não está batendo. Ele está se contraindo e relaxando. Ele funciona mais ou menos assim, como se fosse uma bomba de oxigênio. Ele relaxa e se contrai. Relaxa e se contrai. E nisso ele cria uma pressão dentro do corpo que pelas veias e artérias impulsionam o sangue a circular por todo o corpo humano, levando oxigênio e nutrientes, tá? Que estão presentes nos alimentos para todas as células do seu corpo. Então, ele, ao realizar um movimento assim, auxilia, tá, de certa forma, no desenvolvimento de todo o corpo. E também permite a vida. Veja bem, o corpo em movimento. O corpo realiza vários movimentos através dos ossos. As articulações e músculos, trabalhando juntas, permitem esses movimentos. Por isso, é muito importante praticar exercícios físicos e alongamento, pois ajudam a aumentar a flexibilidade do corpo. E, dessa forma, o corpo trabalha mais, digamos assim, ele tem um aquecimento prévio, então ele vai trabalhar mais adaptado a determinados movimentos. Porque se o seu corpo está totalmente relaxado e descansado, e você às vezes realiza um movimento intenso, você pode causar alguma lesão em algum músculo. Mas quando você aquece previamente, o músculo já está praticamente preparado
para desenvolver determinado tipo de movimento, e aí fica melhor para você trabalhar sem correr o risco de machucar ou lesionar nenhum músculo, tá bom? Então assim, queridos, esse é o conteúdo que eu tinha para falar para vocês de ciência, tá? E esperamos que você não tenha ficado com dúvidas. Nós falamos aí a síntese do conteúdo. Qualquer dúvida, nos procure, a gente vai tentar sanar essas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e até as próximas videoaulas.